Bom dia a todos. Gostaria de dar as boas-vindas para o último webinar da série de webinars do consórcio STEM e SEMESP, a educação superior no mundo pós-Covid-19. Já tivemos palestras dos Estados Unidos, da Coreia do Sul. Vamos terminar hoje com um parecer sobre a Alemanha, pelo professor Dr. Klaus Thunig. Ele é vice-reitor do Departamento de Administração de Empresas da Universidade de Ciências Aplicadas de South Westphalia, na Alemanha. E gostaria também de convidá-los para a próxima série de webinars que o SEMESP está organizando, dessa vez em parceria com a MetaRede. Vão ser 4 webinars sobre a Rede Global de Tecnologia Colaborativa e sobre assuntos relacionados à tecnologia educacional e outros assuntos pertinentes às TIC. Então, isso vai ser no dia 22 e 29 de junho e dia 6 e dia 13 de julho, às 11 horas também, e as vagas são limitadas. Então, quando puderem depois, já lá no site do SEMESP está à disposição. Lembrando, então, que a apresentação hoje ela vai ter tradução simultânea, então o pessoal da equipe do SEMESP de marketing já deve colocar as instruções no chat, mas é só clicar no ícone de interpretação aqui na barra inferior direita e selecionar português. E ao longo da apresentação, por favor, façam as suas perguntas no chat, que no final eu vou passar essas perguntas para o professor Klaus e a gente consegue ter um pouco de pergunta e resposta, então, ao final da palestra. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas ao professor Klaus e espero que todos aproveitem este webinar. Obrigado. Muito bom dia para todos. É grande prazer estar aqui hoje juntos com vocês. E, principalmente, agradeço a SEMESP pelo convite, ao Fábio Reis, ao Guilherme Maia, pela ajuda na preparação aqui no evento. E, agradeço muito pela oportunidade de compartilhar um pouco das nossas experiências aqui na Alemanha e que vai acontecer daqui para frente. Eu preparei uma pequena apresentação que eu gostaria de compartilhar. Eu farei isso em inglês, mas uns comentários antes. Eu estava no Brasil muito recentemente, em março. Eu tive o prazer de participar no Carnaval, na Escola de Mocidade Alegre, no desfile das Campeões. E foi uma experiência, claro, incrível, que hoje me leva um pouco também para frente, para todos nós voltarmos um dia para uma vida normal, para uma vida com muitas atividades sociais, né, que todos nós, com certeza, sentimos falta hoje aqui. Na mesma viagem, eu fui também visitar uma das grandes universidades em São Paulo, a Unip. E foi para mim também uma visita muito impressionante para conhecer toda a tecnologia que hoje está utilizada no Brasil. Eu tive uma boa conversa com o diretor de TI para entender melhor como vocês trabalham, principalmente no ensino de longa distância no Brasil. Eu fiquei bem impressionante também. Mas hoje falamos um pouco sobre a Alemanha, então vou tentar aqui compartilhar agora minha tela e não vou mais competir com a equipe dos tradutores com meu sotaque, mas vou mudar para inglês. Agora já está funcionando ou não? Está funcionando? Sim, já está funcionando. Tem dúvida só. Tá bom, tá ótimo. Obrigado. Então, vamos falar um pouco sobre a Alemanha. Hoje na agenda eu preparei algumas lâminas. Sorry, I wanted to speak in English. Almost forgot. I prepared some slides and I would like to share with you. Alguns slides que eu gostaria de compartilhar com todos starting from the development here. Aqui com o desenvolvimento, como aconteceu, na verdade, a Covid-19. Now I just have to be able to switch off my own aqui
Yeah, here no Portuguese, my translation myself. How do I switch it off? Sorry to Ausbildung steigern. Preciso apenas tirar aqui a minha tradução. Preciso uma ajuda. Como eu desligo aqui a tradução? Pode clicar em interpretação e colocar em off, assim você não vai ouvir o seu áudio traduzido, ou colocar em inglês também. I think I cannot change it anymore. Será que eu não consigo mudar aqui? One second, I will change first and I Só think... um minuto, eu vou mudar, eu preciso entrar aqui e depois abrir a apresentação de novo. Bem, agora sim. O que eu gostaria, então, de comentar com vocês, em primeiro lugar, seria como aconteceu a Covid-19 na Alemanha. Eu queria dar um contexto para vocês entenderem como foi a situação. Também uma rápida apresentação aqui de como é a educação superior na Alemanha, as universidades, o sistema, como tudo funciona e como foi a nossa resposta. Depois eu gostaria de compartilhar um pouquinho do que nós tivemos aqui em termos de diretrizes de emergência de corona e como foi a implementação dessas diretrizes aqui nas universidades alemãs. Pensando então na situação naquele momento e na situação atual e quais seriam as oportunidades e os grandes desafios que foram enfrentados. E como o nome do webinar diz, vamos falar um pouquinho de educação superior além da Covid-19. Será que a gente vai passar para um modelo diferente? Vai fazer uma coisa completamente diferente do que tinha antes? Enfim. Vejamos aqui como aconteceu, como foi o desenvolvimento da doença aqui na Alemanha. Aqui nós vemos alguns dos países para efeitos de comparação, como foi a situação lá em mais ou menos março, abril e a partir das medidas que foram implementadas. Nós confrontamos realmente muitas medidas para a prevenção da doença e as universidades tiveram uma restrição de operações. Durante algum tempo, nós já estamos lidando com a reabertura, saindo dessa situação. Aqui, só para vocês terem uma comparação, a gente teve, então, 187 mil casos na Alemanha e aproximadamente 800 mortes. Pensemos aqui na educação superior. Acho que é um pouco diferente do que no Brasil. Nós temos, claro, o Estado, a Federação, e temos 16 estados que são independentes, de certa forma, na Alemanha. Cada estado, então, vai ter seus próprios ministérios estaduais, por dizer assim. Então, eles seriam responsáveis pela saúde, pelo controle e gestão de pandemias, e também seriam responsáveis pelo Ministério de Educação e Cultura, ou seja, pelas universidades de educação superior aqui na Alemanha. Um princípio que nós temos, que tem a ver aqui com a Constituição alemã, é de que a partir de arte, de ciências e pesquisa são independentes. Os professores alemães têm uma certa liberdade para poder pesquisar e publicar os seus trabalhos. Eu menciono isso porque na Alemanha, nas universidades alemãs, isso tem um certo impacto. Num momento de crise como este, por exemplo, esses princípios devem ser mantidos, respeitados e deve haver, então, como em toda situação, há seus prós e seus contras. Pensando nas universidades, nós temos alguns tipos de universidades diferentes. As predominantes seriam as universidades e as universidades de ciências aplicadas. Eu trabalho numa universidade de ciências aplicadas, por exemplo. Também temos alguns colégios de administração, como nós chamamos. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas vocês podem ver no gráfico aqui embaixo, à esquerda, quais são as universidades e as universidades de ciências aplicadas, que seriam realmente os dois tipos principais das nossas atividades, nas quais os alunos estão matriculados. Aqui à direita temos um gráfico, então, de como foi a transição de um sistema de diplomas na Alemanha para um sistema baseado em bacharelado e mestrado
depois da Conferência de Bolonha, em 2007. Isso, então, teve uma transição entre diferentes instituições que ficou muito mais fácil na Europa. A ideia por trás disso era que na Europa, por exemplo, se você organizasse para bacharelado e mestrado, você poderia ter uma transição muito mais simples para os alunos decidirem, por exemplo, fazer bacharelado em um país e depois fazer mestrado em outro país, também membro da União Europeia. Ficaria uma movimentação muito mais simples e fácil. Basicamente foi por isso, então, que se fez essa transição de grande parte dos programas, então, para essa estrutura de bacharelado e mestrado. Esses são os resultados. Pensando aqui nos tipos de universidades, nós temos também, assim como no Brasil, as universidades públicas e particulares. Aqui em cima nós vemos os números. São mais ou menos 200 universidades públicas e aproximadamente 120 particulares. Vemos que isso, na verdade, esse número vai aumentando aos poucos. Aqui, inclusive, eu tenho a porcentagem, o número de universidades aqui particulares e públicas. Hoje em dia seria mais ou menos metade das particulares em relação às públicas. Também temos o número de alunos estudando nessas universidades particulares que está aumentando também. Vejam aqui, de 2017 para trás, como houve uma grande mudança na participação de mercado dessas universidades. Estão agora com 8% contra 92%. Nessa comparação desses dois gráficos de pizza, então, nós vemos que muitos alunos estão realmente matriculados nessas universidades particulares, cada vez mais. Algumas delas têm tempo parcial, têm uma jornada parcial de estudos, mas também existem outros modelos para aqueles alunos que preferem trabalhar ou que precisam trabalhar, isso também é possível. No caso dos alunos internacionais, e pensando também nos objetivos da Alemanha e da União Europeia, existe essa movimentação de alunos entre diferentes países. Isso está aumentando. Nós vemos aqui que temos muitos alunos internacionais entrando no tipo de universidade clássica, por assim dizer, e nas universidades de ciências aplicadas também. O que seria uma surpresa, talvez, é que a gente recebe muitos alunos que não participam de cursos alemães, mas que vêm estudar disciplinas que são dadas em inglês, não em língua alemã. Ou seja, hoje em dia na Alemanha, você não necessariamente precisa falar alemão para poder estudar numa universidade ou fazer um curso, já que muitos deles são oferecidos em idioma inglês. Por isso, há tantos alunos internacionais também, especialmente no mestrado. Há muitos alunos e isso vem aumentando também. Então, acho que vai ser um ano interessante e seria interessante também receber brasileiros. Eu estou agora me esforçando para receber mais alunos brasileiros. Eu gosto muito de receber alunos brasileiros nos meus cursos, na minha universidade. Eu espero receber cada vez mais brasileiros e incluí-los aqui na nossa educação. Outra tendência aqui na Alemanha seriam essas jornadas parciais. Ou seja, como eu dizia, temos o sistema tradicional, em que a pessoa tem a jornada completa de ensino, de estudo, mas também temos uma jornada parcial. E isso está aumentando também. Temos o que nós chamamos de dual studies, esses estudos duais, por assim dizer, que então é uma combinação da corporação, da empresa onde o aluno está trabalhando e a universidade. O aluno vai trabalhando naquela empresa que também financia, paralelamente, o estudo na universidade, o estudo em jornada parcial. Temos alguns estudos integrados, como nós chamamos aqui, coloquei até em alemão, caso alguém queira procurar, mas isso não é tão popular quanto no Brasil, que às vezes tem aulas nos finais de semana ou, por exemplo, no período da noite. Não é tão comum aqui, mas são oferecidas algumas aulas aos sábados e também um material de autoestudo. E temos estudos remotos, ou seja, sem nenhuma presença no campus.
é tudo feito à distância. Nós também vemos, nesse contexto, como os alunos vêm mudando também em relação às suas demandas. Nós vemos muito mais uma educação a longo prazo, para a vida toda. Os modelos estão mudando. Na minha geração, nós fazíamos realmente um diploma, uma graduação, depois de 5 anos mais ou menos terminávamos, fazíamos ou não um mestrado ou doutorado, e era basicamente isso. Agora é bastante diferente, nós vemos uma educação contínua para a vida toda, muita inovação, muitas mudanças também na sociedade, ou seja, há modelos diferentes da sociedade, e esse foi um estudo feito na Alemanha, com várias universidades participando para tentar ter uma ideia, uma previsão de quais cursos serão necessários para o futuro. Nós vemos aqui, por exemplo, que na educação superior precisamos de alguns cursos de atualização, de acordo com o modelo Tamagotchi, e temos também o exemplo dos cursos do modelo Jenga, em que nós temos um curso que já tem uma previsão de receber módulos futuros. Então, de repente, você pode seguir esse modelo ou seguir o modelo Lego, por exemplo, em que você estuda, trabalha durante alguns anos, volta a estudar e tudo isso vai se adaptando, vai se transformando. Há alunos que depois de um primeiro título voltam e começam a estudar uma coisa completamente diferente, uma nova carreira, do zero, porque querem fazer outra coisa da vida. Então, todas essas mudanças vão ocorrendo e nós vamos nos adaptando à situação de hoje. Hoje temos a Covid-19 e acabou acelerando todas essas mudanças um pouco mais rápido do que a gente esperava. Bem, na Alemanha, eu dividi aqui para vocês verem como funciona o Ministério Federal da Saúde, quais são as diretrizes que foram aprovadas e o que aconteceu também nos estados. No caso aqui da Westfália do Sul, que tem uma das principais populações também na Alemanha, como região. O que nós vemos, então? Em primeiro lugar, vemos que no dia 11 de março começou uma proibição de grandes eventos, ou seja, eventos com mais de 1.000 pessoas. A gente estava ali num break do semestre, numa pausa, mas mesmo assim isso teve um impacto nas universidades, então foram eliminados esses eventos grandes. No dia 17 de março começou a recomendação de restrição de contato a partir do Ministério Federal. No dia 19 de março foi o shutdown das escolas, das pré-escolas. E uma coisa que a minha geração deve lembrar, a gente de repente começou a ver as fronteiras fechando mais uma vez dentro da Europa, inclusive, e já não era possível mais ir passar, digamos, de um país para o outro, que às vezes a gente passa de um para o outro e nem percebe que tem uma fronteira ali aqui na Europa. Dia 22 de março, restrição de contato por lei aqui. 20 de abril, requerimento aqui para uso de máscaras. Para mim foi uma experiência muito estranha na Alemanha. Não é a minha primeira pandemia, eu tive o prazer, digamos, de viver na China. E na China, de 99 a 2004, em 2003 mais ou menos, vocês devem lembrar que teve o SARS. E foi a primeira vez, então, que eu tive que passar por uma pandemia. Eu estava ali morando e eu vi uma série de medidas disciplinares e mudanças. Então, essa questão da máscara como um ponto cultural, inclusive na China, acabou ficando, porque você não protege apenas a si mesmo, mas também aos demais. Então, é uma ideia interessante de proteger os demais de uma contaminação, de um contágio por um simples espirro ou tosse. E na Alemanha, esse foi um ajuste importante. A população geral demorou a entender e aceitar essa questão, essa limitação por proteção, para evitar o contágio. Em 11 de maio, começou uma lenta retomada. Os restaurantes já tinham uma permissão para abrir, dependendo, claro, da quantidade de pessoas, com algumas regras bastante estritas. Também foi necessário começar a fazer os testes de coronavírus, não só para os casos suspeitos, mas também de forma mais ampla. Aqui na Alemanha, a gente
costuma demorar um pouquinho para fazer todos os testes e tal, e acabou que no dia 15 de junho, então, foi lançado um aplicativo para rastreamento de coronavírus, para fazer uma proteção um pouco mais ampla. Mas, enfim, pelo menos é uma coisa boa, já temos aí um aplicativo que facilita. Em Westfália do Norte, em Renânia do Norte, em Westfália, nós vimos, então, lentamente os eventos serem permitidos, mas sempre com uma limitação de pessoas, a mesma coisa aqui nos bares, nos restaurantes, uma série de regras de higiene. Há alguns eventos acontecendo, mas há algumas zonas ou áreas, digamos, que são bem estabelecidas para as pessoas saberem onde podem ficar e onde não podem ficar, para ter uma ideia boa do distanciamento necessário. Pensando agora nas universidades, aqui nós temos os novos casos todos os dias, só para dar uma ideia de quais as decisões principais aqui na disseminação dessa pandemia. A gente começou, então, em 16 de março, com a universidade avisando que as instalações estavam fechadas até notícia posterior, né? Depois, no final de março, basicamente, essa informação foi passada para todos os alunos de forma bem formal. Foi decidido que iríamos adiar o nosso semestre e essa informação foi recebida com muita crítica no começo. As pessoas não sabiam como ia ser essas aulas online, como iam ser as provas, as datas das provas, mas começamos a criar soluções para tudo isso. Tivemos uma regulamentação excepcional no caso da administração de exames, porque havia muitos alunos preocupados de que estariam, por exemplo, no último semestre, já estavam terminando os estudos e a situação não permitia, com tantas limitações, estresse, dificuldade, não permitia que eles terminassem. Então, foi feita uma iniciativa para fazer como se fosse um semestre livre, no sentido de que a pessoa pode ou não fazer o exame, ela não será reprovada nesse semestre. Foi uma das soluções criadas, eliminando um pouco esse estresse, essa preocupação de muitos alunos. E depois, no dia 7 de maio, foram feitas provisões para a continuidade das operações. Ou seja, a retomada, a reabertura das universidades foi decidida e foi comunicada por volta dessa data. As regulações, então, vão sendo atualizadas continuamente à medida que há uma mudança, por exemplo, para o staff, para os alunos, tudo em relação ao risco da disseminação desse vírus. Começamos com uma capacidade máxima de 20 pessoas por sala de aula, por exemplo. As operações nos escritórios também foram feitas quase todas de casa ou do escritório, mas enfim, houve bastante debate. Depois, o que nós fizemos nesse semestre? Como eu falei, foi um semestre digital, todo mundo em teletrabalho. Apenas em circunstâncias excepcionais as pessoas podiam entrar nas instalações e foi implementada a distância aí de 1,50 m entre as pessoas, com uso de máscara, ou seja, cobrindo nariz e boca. Foram feitas também algumas mudanças em relação aos exames, às provas. Como eu comentei, para diminuir a preocupação dos alunos, nós fizemos como se fosse esse semestre livre, em que os alunos não seriam reprovados. No caso dos exames físicos, escritos, a gente colocou uma capacidade máxima de 20 pessoas por sala de aula. Foi difícil, claro, no caso de grupos grandes de alunos, mas, enfim, foram estabelecidas também algumas regras de higiene e aquele distanciamento que eu comentei de 1,50 m entre as pessoas. Nos próximos meses, acho que teremos uma possibilidade melhor de mudar a capacidade e trabalhar com grupos um pouco maiores na mesma sala. No caso de provas orais, nós tínhamos um máximo de 3 pessoas por sala. Isso também podia ser feito, começou a ser feito utilizando o Zoom e plataformas como esta. Então, antes, essa situação não acontecia, mas agora é permitida já para esse tipo de provas orais
porque assim não é necessário ter a presença do professor e do aluno na mesma sala. Foram também feitos alguns exames online, foi toda uma discussão. Tem algumas disciplinas, alguns pedaços, digamos, que podem ser feitos de forma online, tudo dependendo das restrições de tempo e do que os alunos precisam, das tarefas que os alunos precisam fazer e entregar. O ensino híbrido antes era muito pouco utilizado, pensando aqui nos elementos digitais, né? Tudo dependia, claro, da iniciativa individual de cada professor, mas agora, nessa situação, houve uma grande mudança. Grande parte dessas palestras, dessas aulas, são oferecidas online para que os alunos possam fazer o semestre digital. E foi uma surpresa para todos, para os professores e para os alunos, essa nova situação. Vemos algumas oportunidades agora. Estamos tentando trabalhar para resolver os problemas causados por essa situação inesperada, mas também estamos tentando aproveitar que os alunos estão mais acostumados agora com as ferramentas digitais, para fazer uma gestão de tempo melhor, que de fato já melhorou a gestão do tempo. Uma experiência online acaba sendo mais simples, você não precisa se deslocar, a gestão de projetos também é possível, nós fazemos simulações de negócios, muitas vezes, isso não tínhamos antes. Então, é possível oferecer aí um valor agregado na educação digital. Foi interessante o que foi criado nesse tempo. Alguns desafios, claro, para as universidades e para os alunos, começando pela questão financeira. Na Alemanha, as universidades públicas normalmente são gratuitas. Porém, claro, ainda é necessário financiar os seus gastos diários, correto? Quando você é aluno. Então, foram revistos os pontos de empréstimo, de financiamento, no caso de alunos que não podem se manter sozinhos. O governo começou a oferecer um programa em que 50% é dado como empréstimo, 50% é dado como um suporte, um apoio aos alunos. Também existe um outro programa para aqueles que não podem fazer ou pedir esse suporte educacional, eles podem pedir um empréstimo que vai ser depois pago com algumas condições especiais. Isso feito por uma associação de alunos que faz esse programa a longo prazo para apoiar as pessoas que passam por uma situação desfavorável, de repente perderam o emprego, por exemplo. Isso também existe além do Fundo de Emergência Corona, que é um fundo federal. Também foi um desafio encontrar substituição para os módulos que eram focados em atividades mais práticas. Agora, muitas empresas não estão aceitando novos estagiários por conta da situação, então foi necessário também pensar na situação de substituir esses estágios por algum outro tipo de aplicação prática ou projeto prático para esses alunos, sejam eles de bacharelado ou de mestrado. Começamos a conversar com outros parceiros da indústria para ver como fazer. Claro que alguns desses parceiros estão com alguns problemas financeiros ou têm restrições por conta da pandemia. Também as sessões de laboratório, por exemplo, os módulos de engenharia, as atividades práticas, tudo isso é muito mais complexo. Hoje não temos ainda a tecnologia para substituir com muita eficiência esse tipo de atividade prática. Sim, temos os vídeos, mas teríamos que esperar a realidade virtual e outras possibilidades do futuro para ter uma substituição 100% de fato. Também foi necessário pensar nos exames, nas provas adequadas e eficazes para esses cursos. Um grande problema aqui foi essa mudança do que é permitido ou não é permitido por conta das regulações. E precisamos planejar com muito mais cuidado esses testes de acordo com as novas circunstâncias. E também entregando resultados para ter confiança nesses testes. Os exames escritos, como eu disse, são feitos
com ajuda ou suporte de vídeo. Temos os exames orais, que não muda tanto, foram feitos apenas alguns ajustes com plataformas. Temos papers e apresentações escritas, que ainda podem ser feitas de forma online, e os papers podem ser enviados escritos. E também temos os exames de portfólio, como nós chamamos, que também tem alguns ajustes possíveis. Estamos fazendo simulações e buscando todo tipo de mudança digital possível aqui. O foco sempre é na eficácia, testar o nível de competência com justiça, porque os alunos são muito críticos em relação aos exames Open Book aqui na Alemanha. Muitos tiveram uma experiência não muito boa nas universidades. Então, queremos manter esses exames para que eles sejam justos, comparáveis e que não causem uma decepção. Nós estamos, claro, enfrentando muitas incertezas na Alemanha. As nossas universidades tiveram que lidar rapidamente com esse desastre. Mas isso é o que nós temos aqui em termos de dívida pública e a porcentagem do PIB. Aqui nós vemos que havia um aumento constante aqui, um resultado dessa crise de 2009 aproximadamente. Depois isso foi controlado e agora estamos chegando a 80% aproximadamente na Alemanha. Também esperamos que haja repercussões financeiras, logicamente, para as universidades. Vamos ver como vai ficar a situação financeira das instituições no final dessa pandemia. A educação superior, então, depois da Covid-19. Nós achamos que vai mudar um pouco o modelo educacional. Nós vemos que hoje, claro, temos o online, temos os elementos sob demanda, ou seja, vídeos que podem ser baixados, e temos os elementos on-site, no local, que também tem uma certa proporção de importância no desenvolvimento futuro. Nós achamos que o ensino híbrido, esse modelo híbrido, vai utilizar todos esses elementos em diferentes proporções, dependendo do nível de competência de todos os alunos, os professores, mas pode ser uma excelente forma de continuar o ensino. Eu estava na apresentação da Coreia do Sul e eu estava pensando no que é síncrono e assíncrono. E os dois elementos podem ser interessantes, depende do foco. Aqui, sempre que possível, nós tentamos adaptar aos alunos, mas muitos preferem assíncronos. Isso por quê? Porque assim os alunos dizem que podem estudar onde eles quiserem, no horário que eles quiserem, ou seja, eles podem planejar a própria agenda, podem fazer uma gestão melhor do próprio tempo, e eles preferem fazer, então, essa forma assíncrona, porque não tem uma interação ali, e eles preferem assim. Mas, se a gente quiser focar na interação, tem que ser síncrono. Enfim, o modelo híbrido, como eu dizia, vai se desenvolver, vai evoluir muito. Eu acho que isso vai ganhar mais força. Parece uma mudança aí na coordenação, no agendamento, nessa combinação de online, offline, a flexibilidade dos professores e dos alunos vai ter que se adaptar e precisamos fazer o onboarding, ou seja, a integração de novos alunos. Isso é uma coisa que vai ser um desafio. Nós normalmente temos o semestre do inverno, como nós chamamos, começa em setembro, e muitos alunos chegam à universidade nessa época. Se a gente continuar como está agora, a gente vai ter uma situação lá para outubro ou novembro em que teremos os novos alunos entrando e vai ter que se adaptar a essa situação para esse ingresso dos novos. Bem, o que vai acontecer a partir de agora? A gente não tem nenhuma instrução ainda do Ministério para o semestre de inverno, ou seja, a partir de setembro, não tem nenhuma diretriz para a corona no momento para a gente planejar o semestre. Os planos para os programas de intercâmbio futuro ou programas duplos estão agora em pausa, estão aguardando para ver como vai se desenvolver essa situação. Esses programas de título duplo é muito oferecido aos alunos e é necessário preparar agora os semestres para que isso seja factível.
No caso das sessões de laboratórios, estamos trabalhando com uma capacidade menor, mas isso certamente vai poder aumentar. E aí vamos lidar também com os elementos síncronos e assíncronos para melhorar as nossas sessões de laboratório. Estamos ajustando os métodos de testes de acordo com essa situação e estamos pensando em agendar ou planejar para permitir uma transição mais fácil de online para local, para presencial. Eu gostaria de agradecer muito a todos vocês pela sua atenção e espero ter uma boa discussão, uma interação com vocês agora. Obrigado, professor Klaus. Já temos algumas perguntas aqui no chat. Se você tiver em inglês no interpretation, você vai ouvir as perguntas em inglês, né? A tradução I hear in delas. English at the moment. I just opened the chat box also. Ótimo. Então, a primeira pergunta é do Oscar, que é sobre as avaliações, né? Como é que são as avaliações das instituições de ensino superior na Alemanha? Você explicou que diferentes formatos vão levar a diferentes formas adaptativas, né? Se você pudesse falar um pouco mais sobre a questão da avaliação nesse ensino online e pensando no futuro no ensino híbrido. Also blended learning, of course, Claro, digital. o ensino híbrido tem uma parte digital, ou seja, o ensino híbrido não é só digital. A gente tem as simulações, tem uma série de elementos, claro, que também acontecerão nos cursos, mas a gente vai aumentar a interação entre os alunos e professores. No nosso sistema nacional, nós temos um target, uma meta de melhorar a qualidade, isso financiado pelo governo federal no momento. E a ideia é pegar o número de alunos e melhorar a relação número de alunos por professor. Então, a gente tem normalmente 60 a 90 alunos por professor e a gente quer diminuir isso para ter mais interação desses alunos com os professores, melhorando os métodos. Isso é o que nós planejamos para o futuro. Então, vamos diminuir essa relação de número de professores por aluno, vamos mudar um pouquinho aqueles exames mais clássicos, aquelas avaliações mais tradicionais, para que seja mais justo e replique de fato o conhecimento, os conceitos aprendidos pelos alunos. Os cursos online, acho que vão continuar crescendo. Eu, por exemplo, nós temos aqui agora, por exemplo, no semestre de inverno, um curso de mestrado que tem uma simulação à distância, ou seja, é uma globalização do que muitas empresas estão fazendo. O Brasil também, como eu posso imaginar, estão fazendo umas estratégias remotas ou à distância. E a gente precisa trazer esse mundo online para isso. E fazer avaliações, como eu disse, justas, que mostrem de fato o conhecimento dos alunos. Isso é um desafio, porque é um mix de muitos elementos juntos, ou seja, assim como no ensino híbrido, a gente está juntando vários tipos de avaliação diferentes e tentando medir bem a performance, o rendimento desses alunos. Ótimo, obrigado, professor Klaus. Nós temos uma pergunta aqui também sobre a retomada, né, em outros países. A gente teve, durante essa série de webinários, o relato de outros países. A Alemanha está num caso especial porque está circundiada de outros países europeus que também passaram pela mesma pandemia em níveis diferentes, né? Mas o quanto dessa retomada ela está sendo feita a nível nacional e o quanto é auxiliada pelos esforços dos outros países que fazem parte do bloco europeu. We have to say in the situation of the crisis. Bem, nessa situação de crise, quando nós começamos, ou seja, quando todo mundo começou a ficar com medo e fechar as atividades, e o sistema político começou a reagir, né, e decidir sobre o fechamento, isso aconteceu de forma geral na Europa, mas infelizmente acho que cada país foi fazendo sozinho, não houve uma coordenação ou um acordo de fato entre todos os países. Então, as fronteiras foram fechadas da noite para o dia. Basicamente, em março,
quando eu estava aqui pensando no que eu ia fazer no dia seguinte, de repente eu acordei e a Áustria já estava fechando, porque tinha vários pontos de contágio, de disseminação muito fortes. Nós agora temos uma situação em que é uma situação melhor do que outros países próximos, como a Itália, a França, por exemplo. E acabamos reabrindo um pouquinho antes. A Alemanha, então, foi, digamos, líder, por dizer assim, nessa retomada. Mas o sistema político deveria ter uma coordenação. Então, por exemplo, para viagens, eles fizeram já uma coordenação de que nem todos os países vão reabrir de uma vez e a maioria vai começar a reabrir no começo de julho. Mas tudo isso feito de acordo com necessidades específicas, de repente, membros da família que estão longe, ou pessoas que precisam voltar ao trabalho, etc. No caso dos programas de estudo de alunos internacionais aqui na Europa, vai ser um pouquinho mais fácil essa retomada, essa reabertura. Claro que eu não preciso nem dizer para vocês que isso ainda não acabou, a gente acha que vai ter uma segunda onda, que isso aqui vai voltar, e por conta disso está todo mundo muito na observação, muito cuidadoso. As escolas estão abertas desde a semana passada, ou seja, faz mais ou menos 2 semanas, mas com todas as proteções. Já há menos restrições do que antes, mas as pessoas estão muito ansiosas, muito preocupadas para ver se os números vão se manter estáveis ou se realmente teremos uma segunda onda com muito impulso e precisaríamos aí reduzir de novo essa retomada, essa reabertura. Obrigado, Klaus. Uma pergunta aqui do Rogério Profeta, reitor da Uniso, que pergunta qual o impacto financeiro percebido até agora nas universidades e qual a expectativa quanto à perda de alunos e receitas, né? Como você disse, a entrada é em setembro ou outubro, então seria mais sobre uma previsão do que pode acontecer de evasão dos estudantes nesse futuro e o que vocês já perceberam até agora. Also we are, of course, Germany, as I presented at the Bem, a Alemanha. A Alemanha tem uma grande parte de universidades públicas, como eu mostrei antes, financiadas pelos impostos, no fim das contas, né? Então, graças a essa contribuição tributária, elas são mantidas. Existe uma pequena contribuição de alguns alunos, mas não é o principal. Então, por enquanto, nós vemos realmente que pode haver uma diminuição de apoio financeiro aos alunos, muitos terão mais dificuldade em manter aquela jornada completa de estudo, e vai ser difícil para essas pessoas se manterem sozinhas. No caso das universidades, haverá, acho, muitos cursos part-time, ou seja, em jornada parcial, em meio período. Não necessariamente relacionados à engenharia, mas também outros. Nós achamos que, na Alemanha, com o sistema atual, estamos tentando evitar o desemprego. Nós temos um sistema que basicamente dá suporte a essas pessoas e às indústrias também, que estão passando necessidades ou estão com problemas financeiros durante a crise. No caso das universidades particulares, realmente vamos depender de os alunos não saírem das universidades, não desistirem de seus cursos, mas o que nós vemos também é que muitos alunos precisam começar a trabalhar, perderam o apoio, por exemplo, dos pais, dos familiares, já não conseguem se manter e não tem outra possibilidade de renda no momento. Então, haverá, sim, muitas situações que precisarão ser gerenciadas, mas ainda não vemos o grande impacto ainda nas nossas universidades, como eu imagino que seria o caso do Brasil. Obrigado, Klaus. A professora Kátia Munhol pergunta sobre especificamente os cursos das áreas médicas, né, de saúde. Como é que a Alemanha está pensando isso? Especialmente, né, como você mencionou nos cursos de engenharia, a parte prática que ainda não consegue ser suprida de forma remota. I have to go back a little bit to the Bem, eu preciso voltar um pouquinho
naquilo que eu comentei das medidas estaduais. Uma das medidas que foi colocada foi que, nesse semestre, para os alunos na Alemanha, ele não vai contar. Lembrem que eu comentei que ele vai ser como se fosse um semestre livre. Então, o suporte monetário do Estado fica limitado a um certo número de semestres, normalmente. Se você não faz com que esse semestre conte, então a pessoa ganha um semestre extra mais para frente de suporte monetário ou de ajuda monetária para continuar os seus estudos mais para frente. Outra regulação básica é que você não pode reprovar. Lembra que eu comentei que as pessoas não vão reprovar. Na Alemanha, normalmente são 3 tentativas. Aliás, no Brasil são normalmente 3 tentativas, se não me engano, e na Alemanha você só tem uma chance. E aí você não pode continuar se você não passar. E isso foi eliminado. Ou seja, essa estrutura dá às universidades uma oportunidade, por dizer assim. A nossa universidade, por conta da natureza dos programas, conseguiu fazer quase tudo online e aí os alunos simplesmente ganharam um semestre adicional de suporte monetário e também essa revogação da reprovação. No caso de estudos de medicina, a situação é um pouco diferente. Alguns cursos que são muito práticos, têm muitas atividades práticas, são impossíveis, mas também receberam sim esse benefício de o semestre não ser contado como um semestre válido. Eles também ganharam um semestre adicional. Muitos alunos de medicina ou do setor da saúde na Alemanha voluntariamente começaram a dar suporte às instituições de saúde, trabalhando nos hospitais, trabalhando em clínicas, já que houve uma falta de profissionais em muitos desses locais. Então, houve essa iniciativa de alunos de medicina e do setor da saúde que começaram a dar apoio a esses locais, fazendo um bom uso do seu tempo e também trazendo mais competência, digamos, às suas atividades. Obrigado, Klaus. Temos uma pergunta aqui, aliás, 2 perguntas referente aos alunos internacionais. Como ficou essa situação para aqueles que já estavam percorrendo e como é que fica no futuro, considerando que a Alemanha abarca, né, e traz muitos alunos estrangeiros para estudar nas suas universidades? One situation, I tell you a little bit now where I personally was also affected. Sim, eu vou contar então uma história minha pessoal. Teve alguns cursos no semestre de verão que são dados em idioma inglês, especialmente para o pessoal de bacharelado. Isso é feito no semestre de verão para permitir que os alunos internacionais possam vir, possam aproveitar também esse semestre junto com os alunos da Alemanha. Agora, o que aconteceu? No final de março, basicamente, os nossos alunos internacionais, o nosso escritório de alunos internacionais mandou uma notificação para todos os estudantes dizendo que seria impossível, infelizmente, nesse verão, por conta da quarentena e das restrições relacionadas a isso. Então, basicamente, foi cancelado esse semestre de verão para alunos internacionais. Depois de enviar esse e-mail, eu cheguei 2 horas depois, eu recebi uma ligação, pessoal nervoso, dizendo: temos alunos internacionais que já estão aqui há mais de 2 semanas, e então não teriam necessidade de quarentena, mas o que a gente faz? A gente manda eles de volta, a gente faz o curso com eles e ficamos nessa indecisão do que fazer. Então, criamos aí um compromisso de fazer os cursos, estamos fazendo esses cursos em inglês, porém online. Então, eles estão, em alguns cursos, eles estão misturados com alunos da Alemanha, em outros cursos, eles estão com outros alunos de outros países, mas foi essa a situação. Agora, a gente tem apenas alguns alunos, especialmente os mais da Europa, não tantos alunos da China e outros países. E foi assim que solucionamos esse problema para esse semestre. Eu, por exemplo, tenho a função de trabalhar com uma associação de várias universidades aqui na Alemanha para melhorar esses programas duplos, né, de duplo título. E nós acreditamos muito na associação, nessa rede de educação internacional. Acreditamos que é um momento delicado agora e está tudo em pausa. Estamos aguardando, não estamos recebendo alunos para o próximo semestre,
porque não sabemos o que poderemos oferecer a esses alunos internacionais. Até mesmo para os alunos alemães, nós estamos vendo como vamos reiniciar, mas provavelmente para os internacionais começaremos em março do ano que vem. Obrigado, Klaus. Temos uma pergunta aqui do professor Paulo Lucas da Silva, que pergunta quais são os maiores riscos dessa educação, seja ela híbrida ou totalmente à distância, para a produção do conhecimento e da qualidade formativa dos estudantes e dos professores. Also we see at our university we have already a Bem, na part-time. nossa universidade nós já temos um programa parcial, um tempo parcial, com materiais de autoestudo e também algumas sessões ao vivo, aos sábados na universidade. Nós achamos que um certo contato, uma certa interação com as pessoas é um elemento valioso. Ao cortar isso, nós ficamos sem nenhum tipo de interação física. E eu acho que a qualidade do programa poderia ser afetada, pelo menos na nossa experiência. Então, nesse campo, pensando no ensino híbrido, especialmente nos estudos de jornada completa, nós teríamos uma agenda personalizada, de acordo com cada curso, mas de forma geral, na universidade, teríamos das 8 às 7 da noite, nos dias da semana. No caso dos semestres em que nós temos esses programas, pelo menos nesse período, nós estamos fazendo uma avaliação, perguntando aos alunos o que eles acham, estamos fazendo os primeiros exames, que vão ser agora em julho, e aí vamos conseguir ter uma ideia melhor, acredito, de quanto nós pudemos fazer com esse formato. Uma lição aprendida foi que no começo, até eu mesmo, no começo, nós vimos que o que nós sempre tínhamos feito nas lições comuns, digamos, presenciais, são muito diferentes do que pode acontecer numa sessão no Zoom. Mesmo em sessões síncronas, mesmo com palestras com vídeo, nós precisamos adaptar um pouco a maneira como ensinávamos antes e como precisamos ensinar agora. Não dá para aplicar completamente. Eu vi isso no Brasil também. Precisamos de módulos mais curtos, de repente, precisamos de mais pausas, mais breaks e de uma mudança, porque é mais difícil para os alunos e é mais difícil para os professores também manter, por exemplo, 6 horas por dia sentado na frente do computador. Essas palestras precisam ser com um formato um pouco mais curto. Então, precisamos nos ajustar à tecnologia que está sendo utilizada agora. Muito obrigado, Klaus. Temos mais uma última pergunta. Na verdade, vou combinar duas perguntas aqui que fala sobre a formação docente. Houve um financiamento público para desenvolvimento dos professores, para adequá-los, ou estão pensando uma formação desse sentido? Qual foi o amparo dado para os professores universitários nesse momento? They have to go back a little bit to the blended learning. Eles voltaram um pouquinho naquela iniciativa de ensino híbrido, junto com o governo e as universidades. Há uns 10 anos, mais ou menos, houve uma série de treinamentos que foram disponibilizados para os professores, para palestrantes, para professores universitários, para todo mundo participar, interagir e também trocar experiências com outros professores e aprender como seria para desenvolver essas capacidades novas para a realidade do futuro. E essa realidade chegou agora, então, por causa da Covid-19 e dessa surpresa, foi necessário aplicar todo esse conhecimento. Como eu explicava antes, nós temos uma Constituição que nos dá muita independência. Como professores, nós temos bastante liberdade e tentamos incentivar os professores a utilizar corretamente essa liberdade e fazer uma boa interação, uma boa troca de experiências. Aí os professores podem conversar sobre as sessões práticas, sobre os exames, os testes que estão aplicando. Agora, claro, por conta da falta de alternativas,
tudo foi começando a ser organizado online. Cursos online para treinamento desses professores, foram contratadas algumas pessoas para ajudar a lidar com as plataformas digitais. Temos alunos suficientes neste momento que precisam desenvolver suas habilidades, seu conhecimento, então também melhoramos o conteúdo para facilitar para os professores e para melhorar o conhecimento dos alunos. Pela primeira vez agora, então, houve uma grande aceleração por causa dessa falta de outras alternativas e acabamos aplicando tudo o que havia sido estudado anos atrás. Agora temos, então, esse ensino ao vivo, esse ensino online, mas não é a primeira preferência de todos os professores. Muita gente no mundo online gosta e muita gente não gosta. Mas os alunos e professores, de forma geral, dizem que não se sentem muito bem ficando muitas horas ali na frente de um computador. E muita gente também não gosta de ligar a câmera, se sente mal nessas sessões ao vivo. Então, vemos que nem todo mundo consegue se ajustar da mesma forma ou se sentir super confortável com essa nova realidade. Por isso, o treinamento ou a formação docente pode ajudar muito. Pode ajudar a facilitar essa transição, a convencer as pessoas a entender como isso pode ser feito. Mas, enfim, também tem uma questão aí de personalidade e outras questões psicológicas. Claro que quem está acostumado com o mundo real não vai ter uma facilidade tão óbvia quando não está vendo as reações dos alunos. A pessoa que gosta de contar piadas para os alunos, por exemplo, não vai ver eles rindo ou interagindo da mesma forma através do Zoom. Mas, enfim, acho que temos oportunidades interessantes e fizemos um trabalho bom, razoavelmente bom, considerando as limitações. Eu acho que o grande resultado que a gente consegue tirar da experiência de vocês é que, apesar da incerteza, a gente consegue planejar sim. E justamente vendo o caso dos países que estão um pouco à frente de nós nessa trajetória, dá um pouco de fôlego ver que existem sim oportunidades e que agora a gente tem conhecimento. Então, muito obrigado, professor Klaus. Em nome do Semesp do Consórcio STEM, gostaria de agradecê-lo de novo. E antes de terminar esse webinar, eu gostaria de chamar o Fábio Reis, presidente do Consórcio STEM, diretor de inovação e cooperação do Semesp, para dar o agradecimento final. Fábio, bom dia, tudo bem? Oi, João, tudo bem? Professor Klaus, muito obrigado por estar conosco hoje. Sempre gentil nas nossas conversas. Espero te conhecer pessoalmente, ou aqui no Brasil, ou na Alemanha. Parabéns pelo seu português. Mas, acima de tudo, parabéns pela sua apresentação. Muito assertiva, objetiva. Acho que deixou claro para nós como o projeto da Alemanha, como a Alemanha está seguindo nesse momento de pandemia. E espero que o Semesp, que possamos manter contato através do Semesp e através do consórcio STEM, né, dialogarmos com possíveis parcerias. Então, muito obrigado. Muito obrigado a todos que acompanharam. Nós tivemos quase 190 participantes. Agradecer a todos que acompanharam essa série, né? Nós tivemos a oportunidade de conhecer experiências de diferentes países. Agradecer a Cláudia, da Unip, que nos conectou, né, professor Klaus? E agradecer a equipe do Semesp, a turma do STEM. E já fazer o convite que na próxima segunda-feira, dia 22, às 11 da manhã, nós vamos começar uma nova série, agora do Semesp, com a MetaRede. A MetaRede é um projeto da Universia. A MetaRede, na verdade, é uma rede da área de TI. Então, vocês que são gestores, diretores de instituições de ensino superior, caso queiram participar desse projeto, dessa rede de cooperação na área de TI, entre em contato conosco. Nós temos 4 grupos de atuação. Na área de segurança, na área de relação com os grandes fornecedores, gestão, indicadores, né, de TI e governança. É um projeto que também o Semesp coordena. Hoje nós temos em torno de 95 instituições de todo o país, públicas e privadas,
participando da MetaRede Brasil, né? E na segunda-feira a discussão é como usar a tecnologia da informação aplicada no processo de ensino e aprendizagem. O webinar será de responsabilidade, né, do Rodrigo, que é da Unicesumar. Ele é um dos diretores, um dos responsáveis pela área de TI da Unicesumar e coordena o grupo de relacionamento com os grandes fornecedores, né? Então, fica aí o convite. Muito obrigado a todos e seguimos em contato. Muito obrigado, Fábio, e abraço da Alemanha. Até logo no Brasil. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Grande abraço, Klaus. Obrigado. Tchau, Grande tchau. abraço, tchau. Muito obrigado, viu?